doutor. Seja bem-vindo de Bem com a Vida. Você Obrigado. É neurocirurgião, conhece tudo do cérebro humano e tem muitas coisas boas que o amor pode causar na vida de uma pessoa, não é, doutor? Sem dúvida, né? Eu gosto muito desse tema, porque sempre quando a gente fala de neurocirurgia, já lembra doença, né? Já lembra E de coisa ruim, né? Com certeza. A gente esquece que o mais importante da medicina é estudar o funcionamento normal, né? Às vezes a doença ajuda a gente a entender um pouquinho. Do bom funcionamento. Do bom funcionamento. E o mais curioso é que o ser humano ele é tão complexo que as funções superiores que a gente chama, né, o amor, as emoções, é uma das coisas que a gente menos sabe. Até na história, os filósofos que discutiam isso, né? Descartes falava do dilema mente e corpo, né? Verdade. E hoje em dia, a medicina, a gente consegue entender, sim, o funcionamento do cérebro normal. E do amor também. E do amor também. Então, quando a pessoa está nessa fase, porque existem duas fases, né? Que é a paixão e o amor. Perfeito. O que a paixão causa no cérebro do ser humano hoje, Perfeito. doutor? Quando se começou a estudar sobre as emoções, um dos primeiros que estudou foi até Darwin, que fez a questão da evolução, tudo isso, né? E ele percebeu que os sentimentos também estavam no reino animal. Então, principalmente os mamíferos, quem tem cachorro, quem tem animal sabe o carinho, como eles têm emoção. Eles ficam depressivos, eles ficam felizes. Isso, perfeito. Mas, obviamente, o ser humano é muito mais complexo do que eles, Graças a Deus. Tem uns que não são tão evoluídos, mas... No geral, o grau de emoções que a gente tem são diferentes. Então, o amor, que é o tema de hoje, né? Basicamente, o sistema límbico é o sistema de todas as emoções. De raiva, de revolta, né? De tristeza, de depressão. E no amor também. Nada mais é do que um sistema de recompensa. Então, eu sempre gosto Então, nosso cérebro trabalha mesmo pelo sistema de recompensa. Pelo sistema de recompensa. Por isso que ele é tão efetivo no dia a dia. Perfeito, né? E isso é curioso, porque a gente falou até aqui nesse programa recente sobre o uso de drogas, sobre algumas substâncias que dão prazer a gente. Como recompensa, infelizmente. Como recompensa, mas ela traz o prejuízo no longo prazo. Sim. Então, o que eu costumo dizer quando a gente fala das emoções é que tem a parte cortical de consciência da gente e tem a parte que a gente não domina. Eu vou dar um exemplo, a gente vai lembrar. Quando a gente se encontra com alguém que a gente está apaixonado, né? Você brincou ali com o crush, né? O crush, quando aparece. Quando o meu marido me liga, até hoje meu coração dispara. Perfeito, né? Mas o que acontece? E é curioso isso, porque nosso sistema nervoso tem a parte autônoma que a gente não tem controle, que a partir de uma determinada emoção, isso reage no nosso corpo. Ele toma as rédeas dali pra frente. Ele toma as rédeas. Vou dar um exemplo que você vai perceber bem. Naqueles que chamam detectores de mentira. Sim. O que é que ele faz? Ele sabe que a pessoa, quando determinada tenta enganar, algumas reações acontecem no corpo. Óbvio que não é perfeito. Mas o corpo está dizendo que aquilo é uma mentira. Aquilo é uma mentira. Agora, doutor, para quem vai, por exemplo, hoje sair para jantar, ou o primeiro encontro, a paixão também causa muito nervosismo. Perfeito. A mão fica fria, suando. Como controlar esse nervosismo para manter o relacionamento mais espontâneo ali num primeiro encontro? Perfeito. O que eu gosto de dizer, quando a gente entende o cérebro, a gente entende as reações. Algumas reações a gente não vai ter controle. Não vai ter jeito. E a depender das características da pessoa, de emoção, como ela aprendeu a lidar com as emoções da vida, ela vai reagir de forma diferente. Se a pessoa aprendeu mal como lidar com as emoções, ela pode modificar essa educação emocional? Com certeza, né? Tem alguns conceitos que eu gosto de falar que, assim, o ser humano não é só biológico. Óbvio que eu estou falando do biológico, mas ele também é o comportamento da aprendizagem. Então, quem lida com vocês, né, com a igreja, a gente vê a transformação, né? Às vezes uma pessoa que tem um histórico de violência muito forte na infância, de repente ela tem uma conversão, ela tem alguma coisa, ela muda completamente a forma dela. O comportamento. Então, tem a parte cortical, que é do pensar, e eu acho que o amor entra muito disso, né? Entra ali, né? Porque você tem uma atração por uma pessoa e você percebe que no longo prazo daquela relação, outros componentes como confiança, amizade, vai contando. A paixão é uma coisa mais intensa, né? Que é do momento, né? Ela é uma loucura. Isso. E, obviamente, né? Pessoas, né? Nós somos seres biológicos também, seres animais. Então, a gente pode ter atração por outra pessoa, mas você tem um casamento, por exemplo, eu tenho 16 anos de relacionamento, 10 anos de casado. Parabéns, né? E a gente percebe, comecei muito jovem, né? A gente percebe que os valores no decorrer do tempo de um relacionamento, eles vão completamente mudando, né? Com certeza. Muitas vezes, né? Você brincou de seu marido liga, você sente o frio na barriga, né? E eu estava passando agora com a comemoração de 10 anos, estava pegando as fotos antigas. Então, às vezes, o sistema visual de você ver
faz aquelas emoções virem à tona. Isso é forte, então. Então, se a pessoa der uma foto para deixar no quarto do namorado, isso está ativando o cérebro dele sem a pessoa saber. Perfeito. É uma boa estratégia, uma boa estratégia. Então. Eu vou te dizer, eu vou te dizer o mais curioso. A medicina, durante muito tempo, o que a medicina faz? A gente tenta organizar as coisas para dar informação. E a gente queria dizer qual o local que é responsável por esses sentimentos. Pelo amor. Cada vez que a gente vai estudando mais, então hoje a gente consegue estudar com uma pessoa viva, mostra uma imagem que lembre ela e vê o que acontece com o cérebro. A gente percebe que isso modifica o cérebro inteiro. É mesmo? Então, assim, o sistema visual pode levar uma sensação. E qual que é a parte do cérebro que é responsável pelo amor? Isso, perfeito. É o sistema límbico. O sistema límbico, ele funciona mais ou menos aonde? Isso, ele envolve a parte cortical, que a gente chama pré-frontal. Que é onde as melhores decisões, isso, aquela parte da frente que você ativa através também da fé, da oração. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Tanto que os estudos que estão indo, né, com as emoções, ele entra também a parte da fé, né? Então a gente percebe que tem uma parte que a gente chama cognitiva, que faz parte da nossa consciência. E tem um sistema mais profundo que a gente não tem tanto controle. Você estava mostrando uma bolsa bonita sendo maquiada ali, né? Ela tem um olho claro, às vezes a pupila dilata quando está emocionada, né? A pele fica vermelha. Então tem uma série de... Que ali você não vai dominar. Que você não vai dominar. Mas é curioso que você está falando de maquiagem ali, eu estava observando isso. Muitas vezes o maquiador, ele faz essa sensação, né, da pele vermelha, né? Tudo isso. Então, ele consegue dominar isso. Ele consegue dominar, né? Então, assim, na verdade, a gente é ser biológico, mas quando a gente fala de biológico, não é a parte fria, né? A gente entendeu o que acontece com as nossas emoções. Agora, doutor, me fala quantos hormônios são liberados do bem-estar quando a pessoa está num relacionamento saudável? Perfeito. Os neurotransmissores, eles são como a unidade básica. Então, o neurônio comunica com ele através dele. Então, a gente tem a serotonina, que eu gosto de bem falar que tem uma parte química, porque muitas vezes, e vocês lidam muito isso também em igreja, às vezes a pessoa tem uma doença, que chama depressão. Ela não consegue produzir. Então, às vezes, ela é apaixonada por quem está do lado, ela tem amor, mas ela não consegue ter, como uma pessoa normal, nível suficiente para ela ter aquela sensação de bem-estar. Então, quando se trata de doença, isso deve ser tratado. A mesma coisa eu falo com as pessoas, às vezes, com depressão, falham um pouco de procurar atendimento e muitas vezes levam ao suicídio, que talvez seja o extremo do ser biológico, tirar a própria vida, né? Quase nenhum animal faz isso, né? Tirar a própria vida, ele sempre tenta preservar. E a gente teve muitos suicídios aí essa última semana que chocaram, né? Todo mundo, né? Esse chefe, Anthony, a Kate Spade, tantos outros, porque realmente a pessoa então não está produzindo serotonina muitas vezes? Muitas vezes. E é curioso que como o ser humano é um ser social, vou te dar alguns exemplos, você vai perceber, muitas vezes a gente lida com tantas pessoas e a gente consegue enganar, vamos dizer assim, né? A gente consegue passar uma felicidade que ela não é real. Por isso que é importante essa conversa e a pessoa entender que existe uma parte biológica. Porque muitos pacientes deprimidos, eles ficam quase se culpando, né? Ele fala, como é que minha vida está tão bem, eu gosto tanto... E eu não consigo ser feliz. E eu não consigo ser feliz. Está faltando alguma coisa. Por isso que é necessário ter ajuda. Mas quando também a pessoa está tudo em ordem, e ela se apaixona, a serotonina, ela entra... Sem dúvida nenhuma. Talvez... Aquele negócio de você ver tudo colorido, é verdade então, Sem doutor? Dúvida nenhuma. Porque esses neurotransmissores, eles aumentam. Então a gente já tem exame que a gente chama PET funcional e vê o cérebro de alguém que está tudo mais intenso mesmo. Sem dúvida nenhuma. A pessoa fica mais feliz, né? Sem dúvida fica mais nenhuma. de bem com a vida. Que mais que entra nessa paixão? Isso. Outra coisa muito vem forte, também? sem dúvida, endorfina e principalmente esse sistema que tem que imaginar de recompensa. Então, o que é que acontece? Quando você se relaciona com alguém, talvez a psicóloga vai falar ainda melhor sobre isso, que a gente está tentando só ir da parte biológica, é como se uma pessoa te dá o bem-estar, você dá o bem-estar na pessoa e esse sistema de recompensa vai cada vez se ampliando. Em vez de ser aquela relação tóxica, onde um faz mal pro outro e cada vez um destrói mais o outro, você gosta de estar com quem te causa bem-estar. Às vezes você nem sabe por quê, mas só de chegar perto daquela pessoa você já se sente bem, calmo, seguro, tranquilo. Quer dizer que o teu cérebro está funcionando a todo tempo. Sem dúvida. Ele está realimentando esse caminho neurológico que ele criou através daquela relação. Isso. E eu gosto de falar isso, que o seu programa está recheado dessas coisas de recompensa. O alimento, né? Então você come e se sente bem. Coisa Mas boa. tem aquele limite,
né? Que é o que eu falho um pouco, né? De comer demais. Então, assim, Tá você bom, se eu falho arruma, também. você se arruma, se maqueia, você se sente bem. Verdade. Você é elogiada, você se sente bem, Verdade. né? Você Se apresenta um relaciona, programa... você se sente bem. E você tem muito feedback do público, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, você se sente bem. Então, assim, esse sistema de recompensa faz parte da nossa vida, de forma positiva, como eu falei, mas de forma negativa. Também. Às vezes a pessoa tem um relacionamento que às vezes tem amor pelo outro, Mas o cara só fala mal. só fala mal, ou Só vai para uma joga pra traição baixo. porque quer um prazer instantâneo, vai para as drogas que muitas vezes geram o prazer. Eu gosto de falar esses temas porque a gente fala assim, há uma sensação de prazer, não adianta a gente enganar. Se fosse ruim, ninguém ia usar. Ninguém ia, bebida também. Então, assim, se a gente entende Só que ele nosso é cérebro... muito curto. E ele traz o dano, né? É. Da mesma forma que você falou de relacionamento, né? Às vezes a pessoa gosta do outro, mas tem um relacionamento pelo histórico de vida, de comportamento, que acaba lesando um dano para aquela pessoa. Então... Mas a pessoa pode ficar viciada também nesse relacionamento destruidor? Sem dúvida nenhuma. O cérebro também se vicia nisso? Sem dúvida nenhuma. Olha Eu gosto de lá. falar isso. O ser humano ele é tão complexo que ele tem um aspecto biológico, que é isso que a gente falou até agora, tem um aspecto comportamental, porque todo mundo tem sua história de vida, Que é o né? que nós vamos falar com a psicóloga Com agora. a psicóloga, e todo mundo tem sua história de vida. Ela entende muito melhor do que eu e vai falar melhor do que eu. É um completando o outro. Isso. E esses sistemas, eles vão lidando. Então, por isso que às vezes, né, é bem comum, né? A gente falou de alimento. Uma pessoa gosta de uma coisa, outra não gosta de outra. É. Então, histórico de vida, Com certeza. além do biológico. Às vezes, no relacionamento, a mesma coisa, né? Você deve notar também, às vezes você tem amigo que é um grude um no outro e você olha, como é que eu ia conviver naquele? Eu e minha esposa somos bem livres, né? Ela viaja, eu viajo, mas a gente lida bem. Então, assim, as pessoas, elas têm o seu histórico de vida. Mas o relacionamento saudável, até neurologicamente, está comprovado que traz benefícios Sem dúvida para a nenhuma. saúde neurológica do corpo. Sem Doutor dúvida. Júlio Pereira, muito obrigado pela presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado. Ele tem um canal no YouTube que você pode se inscrever, que está aí para você, Neurocirurgia BR. Tem um WhatsApp também que está aí à disposição, 995038838. E também o telefone para quem quiser marcar consultas, 4200-2300. Obrigada Obrigado. pela presença Tchau, aqui tchau. de Bem com a Vida. Pode ficar aqui um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha ali